aqui para falar hoje sobre o signo de Virgem. Como todo dia 20 de cada mês eu falo sobre um signo, nesse mês eu falo sobre o de Virgem, porque no mês passado eu já falei sobre o de Leão. A gente sabe que Virgem começa dia 23 de agosto e termina dia 22 de setembro. Então não é ainda o aniversário dos nossos amigos virginianos. Mas eu faço esse vídeo em homenagem a todos eles e também para quem adora esse assunto, né? Quem ama falar sobre os arquétipos, a parte psicológica desses símbolos e significados que a gente tem na nossa cultura, né? Então, vamos falar sobre Virgem. A Liz Green, ela faz uma citação antes do texto do poema The Gates of Paradise, de William Blake, que é o seguinte: verdadeiramente, meu Satã, és um estúpido. E irão conhecer a roupa do homem. Toda meretriz foi virgem um dia. E aí ela continua dizendo o seguinte: já conhecemos um dos mitos que acredito estar associado intimamente à Virgem, o rapto de Perséfone. Embora tenha mencionado esse mito com relação a Plutão e a Escorpião, isso foi num texto passado, tá? A figura de Perséfone é caracteristicamente core, a donzela, e seu destino reflete uma coisa muito relacionada com Virgem. É essa imagem da core que agora gostaria de explorar mais completamente. Os gregos identificavam a constelação da Virgem com a deusa Astreia, ou Dike, que representa o princípio da justiça. De acordo com Hesíodo, ela era filha de Zeus. Viveu certa vez na Terra durante a Idade de Ouro, quando não havia contenda ou derramamento de sangue entre os homens. Sentava-se na companhia das pessoas do povo e reunia os mais velhos no mercado para incitá-los a obedecer às leis da natureza. Porém, com a gradual corrupção dos homens, Astreia adquiriu ódio pela raça humana devido a seus crimes e deixou a terra para sempre, voando aos céus para se juntar a seu pai Zeus e tornar-se a constelação de Virgem. Para Hesíodo, a figura de Astreia é severa, punidora dos crimes. Tem muito em comum com Nêmesis, que já conhecemos. Mas a justiça de Astreia não diz respeito aos tribunais e às sutilezas do relacionamento social. Vamos encontrar mais coisas desse tipo quando chegarmos a Libra. Astreia, que geralmente aparece carregando um feixe de cevada, é uma deusa mais terrena. Jane Harrison, em Themis, estudo sobre as origens sociais da religião grega, escreve de que, ou Astreia, é a maneira de vida de cada coisa da natureza, cada planta, cada animal, cada homem. Também é a maneira, o uso, o curso regular do universo, esse grande animal, a maneira que se manifesta nas estações, na vida e morte da vegetação, quando se chega a ver que tudo isso depende dos corpos celestes, de que se manifesta nas mudanças do nascer e pôr das constelações, no crescente e minguante da lua e no curso diário e anual do sol. Aqui temos algo semelhante à antiga figura de Moira, embora Astreia não seja uma deusa tão primitiva, nem seja responsável pela distribuição do destino. Parece que ela é uma imagem da ordem intrínseca da natureza, e seu desgosto pela humanidade é uma imagem mítica da tradicional aversão de Virgem pela desordem, pelo caos e pelo desperdício de tempo e matéria. Como Astreia, Virgem não tem muita simpatia pelos que, caprichosamente, fizeram do mundo uma bagunça. Tudo tem sua hora e seu lugar no domínio da deusa Astreia. Toda forma natural do universo tem seu respectivo ciclo e valor. Não é surpreendente como um daimon desses presidindo signo, que Virgem se incline ao ritualismo e a uma visão da vida em que é preciso restaurar a justiça. Francis A. Yates escreveu um estudo notável sobre o tema da Virgem, Astreia, na política do século XVI, chamado adequadamente Astroea, no qual a rainha Elizabeth I, ela mesma uma virginiana,
é identificada com essa figura mítica. Yeats fez os seguintes comentários sobre a Virgem Celestial. A filiação da Virgem é obscura. Alguns dizem que ela é filha de Júpiter e Temis, outros filha de Astreu e Aurora, outros dizem que ela é Erígone, filha de Icário, uma virgenzinha cujo cãozinho a levou ao corpo morto do pai. Tem ligações com várias divindades. O cereal em sua mão sugere que ela deva ser Ceres ou Deméter. Algumas vezes ela é associada a Vênus. Outros acham que ela é Fortuna, pois sua cabeça desaparece entre as estrelas. Existe um traço de Ísis em sua natureza, mas a divindade feminina com quem mais se parece é Atargatis, a deusa síria adorada com o nome de Virgo Caelestes, de Cartago. É associada a Urânia e, como Ísis, a lua. A Virgem Justa é, portanto, um caráter complexo, fértil e estéril ao mesmo tempo, ordeira e virtuosa, porém martirizada pelos êxtases lunares do Oriente. Complexo, realmente. Virgem parece incorporar um profundo paradoxo, uma combinação da Astreia honrada e quase pudica, lado a lado com as deusas meretrizes das orgias lunares da Ásia Menor. Esse paradoxo coloca um enorme conflito para a Virgem, e é desse conflito que surge o padrão de desenvolvimento do signo, quer se manifeste através do choque entre a vida pessoal e profissional, entre o casamento e a independência, um tema comum, entre a espiritualidade e o materialismo, entre a moralidade e o abandono. Virgem luta com esses opostos a vida toda, tentando abranger os dois. Muitas vezes, o virginiano tenta incorporar um enquanto sacrifica o outro, o que geralmente causa dificuldades, pois o destino do signo parece não permitir essa divisão. Creio que Perséfone, como conhecemos no mito, incorpora apenas uma metade do paradoxo de virgem. Ela decide ser virgem e não meretriz, e seu lado secreto não vivido, representado na história por Caia ou Afrodite, leva inevitavelmente ao seu rapto e casamento forçado com o Senhor dos Mortos. A palavra virgem, como signo, é complexa. Hoje, nossa tendência é entendê-la com relação à pureza e à inexperiência sexuais, o que está bem longe do sentido original da palavra. Nossa virgem astrológica, no contexto mítico, tem pouco de virgem. Basta olhar figuras como a Ártemis Negra de Éfeso, com seus 100 seios, que ordenava que todas as jovens passassem uma noite no templo prostituindo-se com um estranho numa oferenda à deusa antes do casamento, para perceber a contradição da nossa interpretação do século XX. Entretanto, Ártemis é chamada virgem, como escreve John Layard no ensaio sobre o arquétipo da virgem. Em primeiro lugar, embora agora pensemos na palavra virgem como sinônimo de casta, esse não é o caso nem a palavra grega partenos, nem a palavra hebraica alma, cuja tradução bíblica mais comum é virgem. A palavra grega referia-se a uma moça não casada, casta ou não, e na realidade também se aplicava a mães não casadas. A palavra grega também significa não casada, sem referência à castidade pré-conjugal. Isso nos leva inevitavelmente à problemática imagem da prostituta, pois as deusas virgens antigas, como Atargatis e a Ártemis de Éfeso, também eram prostitutas, e seus templos eram servidos por prostitutas que incorporavam a divindade e concediam seus divinos favores aos homens devotos, elevando-os também ao status semidivino. Nesse sentido, a prostituta é igual à virgem mística, pois é uma imagem arquetípica da mulher livre que se casou em primeiro lugar com seu ser interior e só secundariamente com um homem. Layard escreve:
Portanto, nesse sentido, a palavra virgem não significa castidade, mas o contrário. A gravidez da natureza, livre e não controlada, correspondendo no plano humano ao amor conjugal, apesar do fato de que, do ponto de vista legal, a relação sexual dentro do casamento é a única forma considerada casta. Pode-se ver por que esse paradoxo interno cria considerável tensão em Virgem, conhecido como um signo altamente tensionado. A moralidade interior de Virgem, quando é autenticamente interior e não emprestada do coletivo dominante, como é o caso dos membros mais tímidos do signo, está em desacordo com o que poderia ser considerado um comportamento sexual mais ou menos fora do comum. Entretanto, essa moralidade interna por si mesma pode ser bastante forte e não menos baseada num senso de correção do que os códigos mais convencionais. No decorrer de meu trabalho, conheci várias prostitutas profissionais, algumas com Sol em Virgem, Ascendente em Virgem, ou Lua ou Vênus em Virgem. E fui obrigada a reconhecer essa curiosa dicotomia entre um forte senso moral interior e o que a sociedade chamaria de comportamento flagrantemente imoral ou amoral. Muitas vezes isso me leva a perguntar quem são as verdadeiras meretrizes, no sentido em que geralmente usamos o termo. Acho que a história de Perséfone é um mito que só se torna destino no sentido literal se Perséfone não consegue se alinhar com sua figura oposta, Afrodite, e tenta agarrar-se à virgindade no sentido mais literal, isto é, inocência e repúdio da vida. Nesse caso, a vida como Hades tem meios de interromper das profundezas e forçar a Virgem à experiência. Mas mesmo quando se completa esse padrão mítico, e há muitos níveis e tipos de estupro, surge algo fecundo da experiência. Obviamente, a questão não diz respeito unicamente ao sexo, mas incorpora toda uma visão da vida. A prostituição das deusas virgens não significa meramente a disponibilidade sexual a todos os visitantes, assim como virgem não significa meramente estar intacta sexualmente. Entendê-la ia mais como uma abertura ao fluxo da vida, uma disposição em confiar na ordem natural, uma aceitação da penetração e da mudança. Contrariamente às descrições populares de virgem, creio que esse daimon paradoxal constitui o verdadeiro cerne do signo. Mas é difícil de alcançar, assim como a procura, desculpe, tô falando tanto do nome. Assim como a procura do grau é difícil para Leão, é difícil alcançar a reconciliação dos opostos para Gêmeos, a domesticação do touro para touro, e assim por diante. É muito mais fácil, muito mais comum que Virgem fuja para o comportamento ritualizado ou obsessivo, onde os aspectos mais severos de Astreia subjugam a fecundidade e a alegria de Atargates. Muitas vezes isso é o prelúdio da chegada de sintomas psicossomáticos, pois Atargates é uma divindade que pede passagem pela manifestação mais básica da vida, o corpo. O paradoxo inerente à Virgem é lindamente expresso no texto gnóstico do século IV chamado The Thunder Perfect Mind. É um discurso de revelação pronunciado por uma figura feminina que parece personificar a ideia de Sofia, ou da sabedoria. Pois eu sou a primeira e a última, sou aquela que é honrada e que é desprezada, sou a prostituta e santa, sou a esposa e a virgem, sou a mãe e a filha, sou os membros de minha mãe, sou aquela que é estéril e muitos são meus filhos. Sou aquela que teve um grande casamento, mas não tem marido. Sou a parteira e aquela que não pare. Sou o conforto das minhas dores do parto. Sou a noiva e o noivo. E foi meu marido que me gerou. E continua. Sou a mãe de meu pai e a irmã de meu marido. Ele é a minha prole. Bom, durante alguns meses, tive a oportunidade de trabalhar com uma mulher altamente inteligente com o Sol e o Ascendente em Virgem. No horóscopo natal, ela também tem uma conjunção da Lua, Saturno e Urano em Gêmeos na 10ª casa, que lida com a experiência da mãe. Minha analisada, que chamarei Susan,
Aprendeu com a mãe que os poderosos eles mandavam no céu e na terra e que não se podia infringir os códigos da moralidade convencional sem graves consequências. A própria mãe, como sugere a poderosa e contraditória conjunção da 10ª casa, tinha uma considerável ambivalência em relação à questão da conformidade e, num nível mais profundo, era ambivalente, para começar, em relação ao papel da mulher. Susan também sentia essa ambivalência, mas era muito inconsciente dela. Aparentemente, quando a conheci, tudo o que queria era um marido, um lar, filhos e uma segurança imutável pelo resto da vida. Felizmente, ela estava sempre se apaixonando por homens casados ou homossexuais que, no fim das contas, eram incapazes de dar-lhe o que ela procurava. Embora seja uma mulher atraente e charmosa, parecia não dar valor ao próprio corpo, literalmente jogando-se nos braços de qualquer um que lhe demonstrasse um pouco de afeto. Dessa forma, era uma prostituta no sentido mais negativo, já que não tinha prazer nesses encontros, mas achava que eram o que se esperava, o preço necessário para agarrar um marido. Depois de vários anos desse triste e autodestrutivo comportamento, ela se apaixonou mais uma vez por um homem casado, porém, esse novo amante mostrou sinais de uma ligação profunda e estava preparado para largar a esposa e iniciar um relacionamento mais permanente com ela. Esse fato, longe de agradar Susan, imediatamente lhe causou grande ansiedade. A culpa também a atormentava, porque destruir o casamento de um homem parecia-lhe um pecado imperdoável. Não vou desenvolver as implicações parentais da inclinação de Susan por triângulos, nem a falta de reflexão sobre as suas próprias contradições, tão característica dela. Depois de mais ou menos 2 meses de trabalho, ela me trouxe o seguinte sonho: vou estudar para ser prostituta. Chego à escola onde todas as mulheres vão aprender artes sexuais. A parte da frente desse lugar é uma espécie de loja, servida por um homem agradável. Sinto-me estranhamente bem nesse lugar, mas explico ao homem que estou com medo que meu primeiro cliente seja um homem nojento. Ele me diz que não preciso fazer sexo com ninguém que eu não queira. Também preciso escolher um par de brincos expostos numa vitrine. A maioria dos brincos é bem trabalhada, mas escolho um par de argolas simples de ouro. Esse sonho parece anunciar uma espécie de iniciação. A culpa experimentada por Susan estava associada à sua forte ligação erótica com o pai, que se tornou intolerável não só por causa da crítica ciumenta da mãe, mas também porque sua identificação com a mãe, refletida pela lua da 10ª casa, levou-a a adotar a mesma moralidade coletiva. O novo relacionamento tinha despertado esses sentimentos eróticos até então completamente reprimidos, apesar da longa fila de amantes. O fato de ela ter encontrado um homem que a desejava, não um homem que ela imaginasse que podia desejá-la, jogou-a numa crise. O sonho pressagiou o começo da crescente noção de que seu corpo tinha leis válidas e desejos próprios, em vez de ser um objeto que podia ser trocado por amor e segurança. A iniciação de Susan na loja, que é o símbolo moderno do antigo templo, leva à experiência da deusa, que reivindica o primeiro amante como afirmação do feminino antes de a mulher poder ligar-se ao marido. Aqui o ânimos é o iniciador, disfarçado como proprietário da loja, afirmando o direito dela de seguir os ditames de sua natureza. Ela só precisa se acasalar com quem desejar. Os brincos de ouro sugerem não apenas alianças, mais uma vez implicando um paradoxo, mas também a própria inteireza dela, seu self. O sonho, portanto, sugere que esse encontro com a prostituta mítica dentro dela, constelada pelo novo relacionamento, assinala o começo do desenvolvimento individual de Susan. Esse tipo de sonho não é incomum em mulheres de qualquer signo que tenham enfrentado o mesmo tipo de problemas maternais que Susan. Citei o sonho aqui, porém, porque ele incorpora muita coisa do destino de Virgem. A questão de conceder favores ou graças conforme se deseja, de acordo com leis internas, em vez de satisfazer expectativas para obter prêmios, parece fundamental à figura mítica da Virgem.
Esther Harding, no livro Women's Mysteries, escreve sobre a deusa virgem. A principal característica da deusa na fase crescente é que ela é virgem. Seu instinto não é usado para capturar ou possuir o homem que ela atrai. Ela não se reserva para o homem escolhido que precisa recompensá-la com a devoção, nem usa o instinto para obter a segurança de um marido, lar e família. Permanece virgem, mesmo sendo a deusa do amor. Essencialmente, ela se basta. Seu divino poder não depende de sua relação com o marido Deus. E assim seus atos não dependem da necessidade de conciliar com ele ou adequar-se às suas qualidades e atitudes, pois ela é divina por direito próprio. Os seres humanos não são deuses, e essa descrição de uma imagem mítica luminosa provavelmente é inatingível, exceto como experiência interior em raros momentos da vida. Mas creio que Virgem se esforça para atingir esse estado e muitas vezes os acontecimentos externos conspiram para ajudar a criá-lo. Às vezes o parceiro não é capaz de proporcionar a segurança desejada ou é preciso passar um período da vida sem companhia. Esses acontecimentos, aparentemente predestinados, apontam para uma necessidade interior de viver com base nos próprios valores e não nos valores dos outros. A Virgem mítica não exclui o relacionamento. Porém, se Virgem tenta evitar a responsabilidade de sua natureza, esses relacionamentos têm a tendência de serem, no mínimo, insatisfatórios e, na pior das hipóteses, catastróficos. É oportuno perguntar como essa poderosa imagem da deusa virgem, que também é prostituta, pode se aplicar ao homem que tem o signo de virgem proeminente. Porém, assim como as figuras masculinas que vimos se referem igualmente às mulheres, a figura feminina de Astreia pode igualmente simbolizar para um homem integridade interior. O virginiano também pode ter que lutar durante um período da sua vida com suas expectativas da coletividade e a tranquila segurança de fazer o que é aceitável, e seus valores podem igualmente ser aqueles da sociedade no começo de sua vida adulta. Os virginianos dos dois sexos, muitas vezes, se veem no dilema de ter de escolher entre o caminho seguro, bem pago, em última análise, estéril da submissão externa e o caminho fértil, mas frequentemente solitário, da lealdade interna. Virgem é uma figura mítica singular, como Harding diz. Ela governa por direito próprio, o que a deixa essencialmente sozinha, pois suas verdades precisam, em última análise, ser dela mesma. Greta Garbo, uma das mais famosas virginianas, parece ter sido uma expressão bem literal desse fato. Às vezes esse isolamento é imposto ao virginiano durante algum tempo, para que no silêncio da própria companhia possa ser ouvida a voz interior. Solidão e isolamento, naturalmente, não são a mesma coisa. É possível ter muito companheirismo e permanecer em contato com a diferenciação essencial. Agora gostaria de enfocar mais de perto o par Deméter-Perséfone, visto que essas duas figuras, mãe e filha, estão intimamente associadas à Virgem. Assim como o leão é um conto de pai e filho, Virgem pode também ser um conto de mãe e filha. Mesmo que o homem de Virgem vivencie essas figuras através da ânima e das mulheres de sua vida. Nem por isso o mito é menos relevante. Deméter e Perséfone formam uma unidade, o paradoxo da mulher enquanto virgem e mãe. Jung diz o seguinte sobre esse paradoxo: Deméter e Core, mãe e filha, ampliam a consciência feminina para cima e para baixo. Acrescentam a ela uma dimensão de mais velha e mais nova, mais forte e mais fraca, e alargam os limites estreitos da mente consciente presa ao espaço e ao tempo, dando-lhe conotações de uma personalidade maior e mais abrangente, com o seu quinhão no curso eterno das coisas. Portanto, poderíamos dizer que toda mãe contém em si sua filha, e toda filha contém sua mãe, e que todas as mulheres abarcam para trás a mãe, para frente a filha. A experiência consciente desses laços produz o sentimento de que a vida se espalha por gerações, o primeiro passo em direção à experiência imediata e a convicção de estar fora do tempo, o que traz consigo um sentimento de imortalidade. Esse senso de imortalidade sobre o qual Jung escreve parece pertencer à vida comum e não ao reino transcendente do espírito masculino. É a imortalidade da natureza
a correção da rotina diária. Esse mistério de mãe e filha apresenta outra dimensão do ritualismo de virgem, cujas raízes jazem na profunda experiência de cada momento da vida, como um novo começo que emerge de um ciclo precedente e gera o ciclo seguinte. Jung disse em seu ensaio sobre a Core que a virgem sempre precisa ser sacrificada para que possa tornar-se uma mãe. Esse é o seu destino. Não precisamos tomar isso literalmente, porque nenhum homem e muitas mulheres não se tornam mães literais. Mas se a maternidade, em seu sentido mais profundo, diz respeito à alimentação de potenciais e ao nascimento do padrão interior da vida exterior, nesse caso, esse tema mítico realmente se aplica aos virginianos dos dois sexos, cujo daimon geralmente os compele a manifestar seus talentos e dons de maneira diretamente expressiva e concreta. Porém, para que esses potenciais externos sejam expressos formalmente, é preciso que a Virgem morra, pois a esperança da perfeição desaparece com qualquer criação física. Desconfio que a fascinação de muitos homens sentem pela virgindade, ver o número de filmes que tratam da sedução e do defloramento de uma virgem, de uma jovem, para não falar da enraizada expectativa coletiva, no sentido de que a mulher vá para o leito nupcial intocada, a não ser pelo esposo. Tem suas raízes nesse mito. A contaminação ofende virgem, mas é preciso haver contaminação para que a vida seja vivida. A figura de ânima que mais se aproxima dessa fantasia de perfeição na consciência ocidental é a de Maria, que incorpora a autossuficiência e a santidade da alma imaculada. Maria continua milagrosamente virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, o que reflete as qualidades sempre renovadas da deusa virgem, capaz de ser prostituta e mãe, porém conservando-se essencialmente intacta no interior. Não falei nada sobre Hermes Mercúrio, que é o regente planetário de Virgem, em parte porque já o encontramos em Gêmeos e muitos de seus atributos também pertencem à Virgem. Mas nunca me senti à vontade considerando Mercúrio com uma única descrição do complexo emaranhado do caráter de Virgem. Talvez haja outro planeta ainda não descoberto que possa ser um corregente. Talvez não. Hermes pode às vezes ser visto em forma feminina nos textos alquímicos, mostrado como sereia ou melusina com cauda de peixe. Esse Hermes lunar com cauda de peixe é a antiga imagem da deusa síria Atargates, que é metade peixes e que, segundo Francis Yates, é a que tem mais afinidade com Virgem, na forma feminina. O Mercúrio dos alquimistas é a mãe Virgem, o ventre da matéria que vai dar à luz o Filho Divino, que também é Mercúrio na forma masculina. Se formos nos contentar com a regência planetária de Mercúrio sobre Virgem, precisamos fazer nossa compreensão dele abranger essa paradoxal dimensão lunar, pois ele é lunar, apesar da expressividade, da inteligência, da destreza e da sagacidade, que são as dádivas de Hermes à Virgem e a Gêmeos. A figura da deusa Virgem assoma no fundo em seu insondável mistério. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.